Saudações. Nós entendemos quais as causas, quais os motivos pelo qual o capitalismo e a Revolução Industrial, os dois andam juntos, porque o capitalismo industrial foi uma das fases do capitalismo. Antes veio o capitalismo comercial. Então, se o capitalismo industrial foi uma das fases do capitalismo, evidentemente a Revolução Industrial só poderia acontecer onde o capitalismo surgiu, que foi na Europa, certo? Então, isso explica. Os 2 vídeos anteriores que eu postei detalham, mas é isso. O capitalismo industrial é uma fase do sistema capitalista que começa como capitalismo comercial. E vamos relembrar que ele não foi feito com comércio. Foi feito com roubo, com pilhagem, com pirataria, com genocídio, com usurpação, certo? Porque o capitalismo comercial dá uma impressão de que a Europa produzia as coisas e comercializava com o resto do mundo. Não é assim, não foi assim. A Europa roubava, pilhava, saqueava, pirateava, usurpava dos povos da América do Sul, principalmente da América Central, né, da mesma América, tipo a prata, o ouro, das civilizações da Mesoamérica, astecas, maias, das civilizações da América do Sul, tíbetas, incas. Ela roubava, pilhava, saqueava, isso tudo que a gente sabe. Levava para a Europa, certo? E aí comprava ou roubava, né? Vasco da Gama, por exemplo, ele levou uma atrapalhada para fazer negócio na Índia e evidentemente não teve sucesso, porque ninguém queria comprar aqueles trapos. Ele saqueou navios, ele saqueava, roubava, pirateava, levava para a Índia, né? Aí conseguiam especialistas trazer de volta. Então, eles não negociavam com nada do que era deles. Vocês entenderam? Nada do que era deles. Você fala assim, capitalismo comercial, dá a impressão que, oh meu Deus, eles faziam sapatos, roupas, né? Tecidos, e negociavam com esses itens. Não, eles roubavam, pilhavam, saqueavam. Foi o que eles fizeram. A riqueza era dos outros, não era capitalismo comercial. Mercantil, talvez, mas era roubo, pilhagem, escravização, genocídio, era isso. Foi assim que a Europa ganhou o dinheiro. Quando da independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, a independência foi em 1783, a Revolução Americana em 1776. Ficou claro que esse sistema estava com os dias contados. De fato, entre a Revolução Americana e a independência da maioria dos países do continente americano, transcorreram apenas 50 anos. Os ingleses foram os primeiros a perceber que o sistema estava falido. E aí eles trataram de fazer o quê? Colonizar a Índia. Não é colonialismo, aí já é imperialismo. Qual que é a diferença? A América do Norte foi colonizada pelos ingleses. Eles chegaram, mataram 10 a 20 milhões de seres humanos, roubaram as terras e as riquezas deles e distribuíram entre o povo deles mesmos, entre brancos europeus. Aí é colonialismo. Mas eles não fizeram isso na Índia. A parte do genocídio existiu. Estima-se que as grandes fomes causadas pelo imperialismo britânico tenham matado entre 60 e 80 milhões de seres humanos na Índia. Quando eles falam dos melões que o Mao supostamente matou, que o Stalin supostamente matou, é incrível como ninguém fala dos 60, 80 milhões que pereceram só na Índia. Só na Índia. Ninguém fala disso, né? Como vítimas do capitalismo. Mas aí é imperialismo. Entendeu a diferença? Porque eles governavam a Índia, roubavam a Índia, usurpavam a Índia, mas não colonizaram a Índia. Colonizaram é o quê? Chegar, roubar todas as terras, matar as pessoas e ficar com as terras e entregar para o seu próprio povo. Isso é colonialismo. Quando você chega, usurpa o sistema, rouba, pilha, faz o que você faz, mas mantém a população autóctone lá, foi o que aconteceu com a Índia, aí é imperialismo. Então, as origens do imperialismo datam, portanto, do fim do século XVIII. Reparem que o imperialismo começa exatamente junto com a industrialização. Eles falam, o imperialismo começa no século XIX. Não, fala que começa no século XIX,
Porque você está ignorando o que aconteceu na Índia. Propositadamente você quer ignorar. Você quer que ninguém saiba. Mas colonialismo é quando você faz colônias, quando você coloca colonos. A Índia nunca foi uma colônia da Inglaterra. A Índia era um país ocupado. Era um povo ocupado. Certo? Então aí é imperialismo. Imperialismo, que veio depois também é imperialismo. O colonialismo está associado ao capitalismo mercantil. O imperialismo está associado ao capitalismo industrial. Certo? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista entre potências industriais. Tranquilo? Entre grandes impérios. Tanto que a consequência da Primeira Guerra foi o quê? Fim dos impérios. O Império Russo acabou, o Império Austro-Húngaro acabou, o Império Otomano acabou, o Império Alemão acabou. O Império Britânico e o Império Francês durariam até a Segunda Guerra Mundial, mas por fim eles também acabariam. Então, veja bem, pessoa que me ouve, pessoa que me vê, há uma relação estreita entre capitalismo e revolução industrial. E nós explicamos a razão. Porque, veja bem, no caso da Revolução Industrial, vamos pôr, a Europa fabricava tecidos, né? A Inglaterra começou fabricando tecidos. Ela produzia lã em quantidade suficiente? Produzia? Se produzisse, por que não começou antes? É claro que não produzia. Ela precisava de lã de outros países. E algodão. Para isso, o trabalho escravo nos Estados Unidos ajudou muitíssimo. E as pessoas escravizadas dentro da própria terra, na Índia também ajudaram muitíssimo. Foi necessário conquistar a Índia mais para eliminar um concorrente do que para qualquer outra coisa. Os países que mais produziam tecidos no mundo até o século XVIII eram China e Índia, e o Japão. Então, quando eles atacaram a Índia, eles não conseguiram apenas fontes de matérias-primas que eles mesmos não dispunham. Porque a Europa, como eu já disse, é um continente imensamente, terrivelmente e enormemente pobre em todos os tipos de recursos. Atacar a Índia foi muito mais eliminar um concorrente. Muito mais eliminar um concorrente. Que produzia tecidos em melhor quantidade a um preço mais baixo. Eliminou o concorrente. Partir para cima da China teve a mesma função. Eliminar um concorrente. Porque o capitalismo industrial é fundamentalmente monopolista. Ele explora trabalhadores no limite. Repara, o capitalismo comercial, ele é o destruidor de mundos, o ceifador de civilizações. O capitalismo comercial matou 100 milhões de pessoas só nas Américas, para roubar todas as riquezas de toda a terra. É um destruidor de mundos. Capitalismo mercantil ou comercial. O capitalismo industrial é um escravizador de pobres. Reduz as populações à miséria e força a trabalhar para elas. É isso que a Revolução Industrial fez, não só na Índia. Na própria Inglaterra. A Yeomanry, a classe média, dona de pequenos estabelecimentos industriais, na época do capitalismo concorrencial, vivia bem na Inglaterra. Mas ela foi extinta, arrasada. Porque o capitalismo industrial é profundamente monopolista. Sobra só as grandes empresas, todas as pequenas, todas as médias são massacradas. Perfeito? Não tem espaço para concorrência no capitalismo industrial. É o monopólio, daí o imperialismo. Você quer para si todas as fontes de matéria-prima. E por que você precisa tanto dessa matéria-prima? Porque a Europa, repito, não tem, nunca teve, é um continente pobre, miserável em ouro, em prata, em cobre, em ferro. Ela tinha carvão. Só o carvão. E, claro, uma multidão enorme de pessoas que eram exploradas até o último gota de sangue de vida. Para produzir bens para os grandes monopolistas industriais ganharem dinheiro. Perfeito? Essa é a lógica do sistema capitalista. E é por isso que o mestre Leider falou que, olha, o capitalismo surge na Europa. E no vídeo anterior, o que nós discutimos?
discutimos o papel da superestrutura. Nós vimos como a igreja, a primeira igreja católica, a partir do século XI, depois as igrejas protestantes, a partir do século XVI, tiveram um papel muito importante na centralização do poder. E essa centralização do poder na figura do rei, depois na figura do parlamento, essa criação do Estado Nacional, foi fundamental para que se construísse uma superestrutura que permitisse o capitalismo. Repare, por que não foi necessário no capitalismo mercantil? Porque era basicamente oprimir os povos dos outros. Extinguiu o quê? 800 ou 1000 etnias do Brasil, centenas de etnias por todo o continente americano. A população do México, estimada em 20 milhões de habitantes, antes da invasão espanhola, foi reduzida 100 anos depois a 1 milhão de pessoas. Para onde vocês acham que foi os 19 milhões que estavam faltando? Foram tirar férias? Só o caso do México. Então era fácil. O empreendimento colonialista é fácil. Extermine, massacre, genocide um povo, roube todas as suas terras, todas as suas riquezas e ainda escravize. De preferência, escravize gente de outro continente. No caso da África. Aí você tem que mudar as estruturas internas dessa riqueza enorme que fluiu do continente americano e do continente africano para a Europa, uma parte restava. A Yeomanry da vida, as classes médias da vida. Quando acaba a possibilidade de explorar as Américas, os países que não conseguiram fazer indústria, como Portugal e Espanha, os que conseguiram tiveram que partir para o monopólio. Daí o imperialismo. Na prática monopolista. E aí eles tiveram também que explorar a própria população, como eles fizeram nos séculos anteriores com a população das Américas. Correto? Reduzir a população a algo parecido com a escravidão, análogo à escravidão, como eles fizeram nos séculos anteriores com a população da África. E aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa extraordinária, porque se você for pensar, na Segunda Guerra Mundial, os alemães fizeram com outras populações europeias nada diferente do que os europeus fizeram, os indianos com os africanos. Pensa nos 15 milhões de mortos a mando do rei Leopoldo II no Congo. Pensa nos 60 milhões de mortos na Índia. Pense nos 60 a 70 milhões de mortos na China por conta do capitalismo. Essas pessoas foram um exemplo. A Segunda Guerra Mundial foi fazer com os próprios europeus o que antes os europeus faziam com a população de outros países. Que diferença tem? Você pensar, morreram 6 milhões de judeus. Morreram 6 milhões de judeus. Certo? Dos 60 milhões, 80 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões eram judeus. Se fala muito nisso. Eu já fui em Auschwitz. Já fui no Memorial dos Judeus de Kiev. Fala-se muito sobre isso. Mas eu não vejo muitos monumentos aos 15 milhões de pessoas que eles mataram só na República Democrática do Congo. Aos 60 milhões que os ingleses passaram fogo só na Índia. Aos 60, 80 milhões de chineses que morreram em consequência do imperialismo europeu na China. Eles só lamentam brancos, né? Só lamentam brancos. O horror do nazismo é que foi o horror contra branco, mas não foi nada diferente do que eles fizeram na África, nada diferente do que eles fizeram na Índia, nada diferente do que eles fizeram na China. É só a mesma coisa, só que agora contra brancos. Por isso chocou tanto. Por isso foi tão horrível. A rebelião Taiping na China matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. E não teria acontecido sem malucos colocados lá pelos imperialistas ingleses. Mas quantos amarelos morrem, né? Sei lá tem muitos, essa é a desculpa. Vocês estão entendendo onde o mestre Leder quer chegar? O capitalismo é isso.
Aí emerge o capitalismo da pós-Segunda Guerra Mundial. Começa o capitalismo industrial financeiro. Transição do poder dos bancos, do poder das indústrias para o poder dos bancos. Isso começa após a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar sobre isso. Perfeito? Mas não nesse vídeo. Vou fazer um vídeo curto para explicar esse processo específico. Curta, compartilhe, comente, qualquer comentário. Um emoji basta. Ajuda muito. Indique o canal. Correto? Daqui a pouquinho nós voltamos com um vídeo curto para explicar essa última parte, para esse vídeo não ficar muito grande.